Este relato é completamente verdadeiro, e para proteger minha identidade, vou usar um nome fictício, pois o que vivi me traumatizou profundamente, e jamais gostaria de reviver algo semelhante. Esta é a minha história. Meu nome é Pablo, e em meados de 2006, trabalhava como zelador em um grande hotel em Los Angeles, Califórnia. O hotel estava localizado em uma área um tanto perigosa, cercada por gangues e moradores de rua que frequentemente usavam drogas. Não era de modo algum uma região turística, mas ainda assim, atraía uma clientela diversificada por ser uma opção econômica. Naquela época, eu era indocumentado, o que limitava minhas possibilidades de conseguir um emprego melhor. Não pedia mais nada da vida, pois finalmente estava ganhando meus dólares e conseguia enviar dinheiro para minha família no México. O hotel tinha 20 andares, mas apenas 2 zeladores e várias camareiras se encarregavam da manutenção. Era um edifício muito antigo e um pouco mal conservado. Coisas estranhas aconteciam ali todos os dias, pois, como mencionei, recebíamos todo tipo de gente, incluindo pessoas muito estranhas, algumas das quais acabavam morrendo de overdose nos quartos, entre outros acontecimentos perturbadores. Mas, em um dia específico, enquanto eu limpava a recepção, um novo hóspede chegou para se registrar. Ele parecia um andarilho. Era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos, longos e bastante desalinhados, barba e roupas meio sujas. Ele exalava o odor de uma substância que é legal aqui na Califórnia. Usava óculos escuros, então não consegui ver seus olhos. Ouvi quando ele pediu à recepcionista um quarto no último andar. Ela sugeriu que havia quartos melhores nos andares inferiores, já que os superiores eram os mais antigos e descuidados. Mas o homem insistiu que queria um quarto no último andar, de preferência em um canto. A recepcionista concordou e entregou a chave. Ele pagou adiantado por 2 semanas de estadia. Não trazia bagagem, apenas uma pequena mala velha pendurada no ombro. Em seguida, subiu para o quarto. Embora estivéssemos acostumados com esse tipo de pessoa, esse homem em particular me causou uma sensação muito ruim desde o momento em que o vi. Eu sabia que ele era alguém perigoso. Diariamente, meu colega, o outro zelador, que também era latino, compartilhava comigo tudo o que acontecia durante seu turno, já que ele trabalhava à noite, embora nossas horas se cruzassem em parte do dia. Ele me contava sobre todas as pessoas que chegavam ao hotel e os eventos fora do comum que ocorriam. Nós gostávamos muito de conversar e trocar confidências. No dia seguinte, quando cheguei, a primeira coisa que ele me relatou foi que, durante a madrugada, ao subir para o último andar, ele ouviu o grito de uma garota, mas não conseguiu identificar de qual quarto vinha. Ele não quis investigar, pois não era incomum que coisas desse tipo acontecessem. Muitas pessoas vinham para consumir drogas e sempre havia barulhos estranhos por lá. No entanto, aquele grito em particular parecia muito real, como se algo grave estivesse acontecendo com ela. Mesmo assim, ele preferiu não se envolver. Mais tarde, ele voltou ao lobby do hotel e notou que o mesmo homem estranho que eu havia visto no dia anterior desceu carregando uma mala grande e saiu. Mas cerca de 2 horas depois, retornou com a mesma mala. Parecia que ele estava tendo dificuldades com o peso da mala, que parecia muito pesada. Meu colega se ofereceu para ajudar, esperando uma gorjeta. Mas o homem respondeu de forma muito rude em inglês, dizendo para ele cuidar da própria vida, e seguiu em direção ao elevador. Após terminar de contar, ele me alertou para tomar cuidado com aquele sujeito. Eu concordei, dizendo que também não tinha gostado da energia dele desde que chegou. E não era só pela aparência. Havia algo nele que me deixava em alerta. Continuamos trabalhando, e os dias foram passando. Meu colega mencionava que todas as noites o homem saía e voltava com a mesma mala preta quase todas as noites. Ele sempre me perguntava o que eu achava que havia dentro da mala, pois a situação era muito suspeita. Eu respondia que não sabia, mas que não deveríamos nos envolver. Eu não queria me colocar em perigo nem arrumar problemas, já que precisava manter um perfil discreto por ser indocumentado. Certa noite, já eram quase 10 horas e eu estava prestes a ir embora, quando a gerente me pediu para subir ao telhado e verificar um gerador, pois faltava luz no 4º e 5º andares.
Com minha lanterna em mãos, comecei a subir pelas escadas até os 2 últimos andares. De repente, avistei aquele sujeito subindo as mesmas escadas, lutando com aquela mala. Ele falava com alguém, repetindo várias vezes em inglês: "Cala a boca", seguido de uma palavra ofensiva. Eu não conseguia entender com quem ele estava conversando, até que ouvi um lamento fraco vindo de dentro da mala. Um medo indescritível tomou conta de mim, e eu rapidamente apaguei minha lanterna para que ele não percebesse minha presença. Sem fazer barulho, continuei até o 5º andar e me escondi em um dos quartos. O homem seguiu até o quarto dele, no final do longo corredor. Assim que ele entrou, saí rapidamente para tentar ouvir mais alguma coisa. Aproximei-me da porta de seu quarto e pude ouvir os lamentos de uma jovem, mas nada além disso. Estava tudo muito escuro, e a única luz vinha dos prédios vizinhos, mal me permitindo ver alguma coisa. Evitei acender minha lanterna para não ser descoberto. Todo aquele andar estava desocupado. Ele era o único hóspede ali. Eu só queria ter certeza do que estava ouvindo para poder relatar à recepção e pedir que chamassem a polícia. Quando os lamentos se intensificaram, corri para o outro lado em direção às escadas. Mas lá estava o homem parado em frente à porta das escadas, me observando. Ele me perguntou em inglês: "O que você está procurando?" Tremendo, respondi que não estava procurando nada, que tinha sido enviado ao telhado para verificar a luz, por isso tinha minha lanterna. Ele então perguntou o que eu fazia ali e por que não estava no telhado. O medo me dominava. Era claro que ele era um psicopata. Dava para sentir, e quem sabe o que ele fazia naquele quarto. Tentei me manter calmo e respondi: "Esqueci minha ferramenta." Ele começou a se aproximar e disse: "Vamos, eu te ajudo." O terror que senti é indescritível. Apenas assenti com a cabeça e comecei a caminhar em direção às escadas para sair para o telhado. Ele me seguia de perto. Durante todo o percurso, só conseguia pensar: ele vai me matar. Não tenho como escapar. Ele sabe que descobri algo. A vontade de chorar era enorme, mas me controlei ao máximo. Chegamos ao telhado e caminhamos até onde estavam os fusíveis. Ele começou a consertá-los sozinho, enquanto eu permanecia ao seu lado, fingindo prestar atenção no que ele fazia com os cabos. Mas na minha mente, tudo o que eu queria era correr dali. Vi que a luz tinha voltado. Dava para perceber pela porta do telhado. Ele me disse que estava tudo resolvido. Agradeci pela ajuda e mencionei que iria à recepção informar que o problema havia sido resolvido. Mas ele continuou me encarando. Pela primeira vez, vi seus olhos. Era como se ele estivesse perfurando minha alma com aquele olhar intenso. Perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu: "Não, você não vai fazer isso." Um arrepio percorreu todo o meu corpo e, sem pensar, saí correndo o mais rápido que pude. Corri em direção às escadas e percebi que ele estava me seguindo, mas consegui chegar ao elevador e aparentemente o perdi. Meu coração batia descontroladamente e eu temia que ele estivesse esperando por mim lá embaixo, mas, para minha surpresa, isso não aconteceu. Assim que o elevador abriu, corri para o lobby e disse ao recepcionista para ligar imediatamente para a polícia. Ele perguntou o que havia acontecido e eu gritei para ele ligar logo, dizendo que havia alguém em perigo no último andar. Ele rapidamente chamou a emergência e a polícia chegou pouco tempo depois. Um dos policiais falava espanhol, o que facilitou minha explicação. Subimos direto para o quarto daquele sujeito, no último andar. Eu acompanhei os policiais que arrombaram a porta. Lá dentro encontraram uma garota no chão, amarrada pelas mãos e pés, com a boca tapada por uma fita. Ela estava visivelmente desorientada, pois o sujeito havia dado alguma substância para que ela ficasse em silêncio enquanto a transportava para o quarto. Os policiais a libertaram e chamaram uma ambulância. Em seguida, começaram a vasculhar o quarto. Encontraram uma câmera de vídeo, diversas fitas e várias armas brancas guardadas em uma gaveta. Mas o homem não estava em lugar nenhum. Os policiais isolaram todo o hotel e começaram a procurá-lo pelo prédio. Poucos minutos depois, ouviram gritos do lado de fora, acompanhados de uma aglomeração de pessoas, pois alguém havia saltado do telhado. Sim, era ele o homem que estavam procurando. O cenário se tornou caótico, fecharam a rua e evacuaram todo o hotel.
Pediram meu depoimento e o dos outros funcionários. Alguns dias depois, soubemos pelas notícias locais que aquele homem estava envolvido na venda de filmes snuff, produções ilegais que circulam na Deep Web. Durante as 2 semanas em que esteve hospedado no hotel, ele havia filmado pelo menos 6 desses filmes com diferentes vítimas que caçava à noite. Ele usava o quarto do hotel para realizar suas atrocidades. Ninguém jamais desconfiou porque ele dopava as vítimas com substâncias para que não fizessem barulho ou reagissem enquanto as levava em sua mala. Pedi demissão imediatamente. Preferia enfrentar dificuldades financeiras até conseguir um novo emprego do que retornar àquele lugar. Um lugar impregnado de maldade e eventos sombrios. Para quem possa estar curioso, o hotel continua operando normalmente, mesmo após tudo isso. Na verdade, coisas ainda mais terríveis aconteceram lá com o passar do tempo. Mas eu nunca mais voltei, nem mesmo passei perto. Ainda tenho pesadelos com aquele lugar, sendo perseguido por aquele homem. Vale lembrar que, no fim das contas, os vivos são aqueles de quem devemos ter mais medo. Antes de continuar para a segunda história, peço que deixe seu like neste vídeo, só para que eu saiba se você está gostando do nosso conteúdo. Esta história que vou compartilhar é realmente inquietante. Meu nome é Ana, e isso ocorreu há alguns anos, durante uma viagem que fiz com meu então namorado, hoje meu marido, para Orlando, Flórida. Ficamos hospedados em um hotel 4 estrelas no coração da cidade. Quando chegamos, tudo parecia em ordem. O hotel era muito elegante e extremamente limpo. Nos foi dado o quarto 107, no 6º andar. Subimos para deixar as malas e tirar um pouco do cansaço da viagem, pois estávamos exaustos. Ao entrarmos no quarto, algo imediatamente capturou nossa atenção. Os quadros que adornavam todas as paredes. Eram pinturas, mas tinham um toque sombrio, para ser sincera. As figuras retratadas tinham rostos deformados, vestiam chapéus escuros e não possuíam extremidades, espalhando-se por todo o ambiente. Senti um desconforto imediato, pois sou uma pessoa bastante medrosa. Meu esposo, que normalmente aprecia temas de terror, também se sentiu ligeiramente perturbado, mas não havia como removê-los, pois estavam firmemente fixados na parede. Assim, tivemos que aceitar a situação. Algumas horas se passaram e, após tomarmos banho, saímos para dar uma volta nos arredores, já que o dia estava chegando ao fim. Ao retornarmos ao hotel, finalmente nos preparamos para dormir após um dia muito longo. Quando meu esposo apagou a luz do quarto, percebemos que os olhos das figuras nos quadros brilhavam. A sensação era de que múltiplas sombras na escuridão estavam nos observando enquanto tentávamos dormir. Eu disse ao meu esposo que seria impossível para mim dormir daquela forma, pois o ambiente parecia uma verdadeira casa do terror. Meu esposo tentou me tranquilizar, dizendo que não havia nada de errado, que eram apenas quadros e que ele estaria comigo, garantindo que nada de ruim nos aconteceria. Eu realmente não tinha outra opção, pois já era tarde para pedir a troca de quarto e, para ser honesta, eu me sentia um pouco envergonhada. Então, fechei os olhos e cobri o rosto, acabando por adormecer. Exatamente 2 horas se passaram, já eram 2 da manhã, conforme vi no meu celular quando acordei de repente ao som de vozes muito próximas, embora fossem mais murmúrios e risadas abafadas. Não conseguia distinguir o que diziam, mas parecia vir dos quartos ao lado, ou pelo menos foi o que imaginei. Despertei meu esposo para contar o que havia ouvido. Ele respondeu: "Essas vozes estão aqui dentro." Meu coração quase parou por um momento e perguntei: "Como assim aqui dentro?" Ele confirmou: "Sim, dá para ouvir aqui no quarto." Acendemos a lanterna do celular e meu esposo correu para acender a luz. No instante em que a luz se acendeu, as vozes se calaram. Não se ouvia mais nada e não havia ninguém no quarto. Sabíamos que era impossível, pois trancamos a porta com 3 cadeados. Meu esposo ligou para a recepção, relatando que havia muito barulho nos quartos ao lado e que não conseguíamos dormir. Mas a recepcionista afirmou que não havia ninguém hospedado naqueles quartos e que enviaria um funcionário para verificar e nos tranquilizar.
Algum tempo depois, o funcionário tocou à nossa porta. Meu marido foi atendê-lo e o jovem nos informou que já havia verificado os quartos, mas que éramos os únicos ocupando aquela ala do andar. Talvez os ruídos viessem do quarto acima, sugeriu ele, oferecendo-se para investigar. Pediu desculpas pelo incômodo e nós, envergonhados, dissemos que não era necessário se preocupar, pois já não ouvíamos mais nada. Voltamos a dormir, apagamos a luz e nos deitamos, e eu estava quase adormecendo quando, novamente, os murmúrios e risadas sinistras surgiram. Mas desta vez eu estava certa de que vinham de dentro do nosso quarto. Acordei meu esposo, e antes que ele pudesse reagir, vi claramente os quadros nas paredes piscando. Gritei, e meu esposo se assustou. Implorei para que ele acendesse a luz, mas ele não conseguia encontrar o celular. As figuras continuavam murmurando e piscando sem parar de nos observar. Quando meu esposo finalmente acendeu a luz, as figuras já não estavam em seus lugares originais, tinham se movido para diferentes posições nos quadros. Como isso era possível? Elas não murmuravam mais, estavam completamente imóveis, mas haviam se deslocado para outros quadros. Não consegui mais suportar e liguei para a recepção, pedindo desesperadamente para sermos transferidos para outro quarto, pois estava apavorada e meu esposo também. Assim, nos mudaram imediatamente para outro andar, e a partir de então, tudo transcorreu normalmente. Dias depois, já de volta em casa, eu não conseguia parar de pensar na experiência que vivemos e no que realmente poderia ter acontecido. Resolvi compartilhar tudo nas minhas histórias do Instagram, e para minha surpresa, a história se tornou viral. Logo, várias pessoas começaram a relatar experiências semelhantes naquele mesmo quarto do hotel. Algumas narraram que durante a noite, seus cabelos foram puxados ou suas cobertas arrancadas. Felizmente isso nunca nos aconteceu, pois decidimos sair de lá a tempo. Enquanto lia os relatos dessas pessoas, um jovem postou um vídeo revelando a verdadeira história daquele quarto e do hotel em geral. Acontece que o antigo proprietário, já falecido, era um pintor que ao longo do tempo decidiu abrir seu hotel, que inicialmente era pequeno e de 3 estrelas. O hotel não prosperava, com poucos clientes e à beira da falência, até que ele fez um pacto satânico para que seu negócio crescesse e se tornasse famoso. Em troca, ele se comprometeu a criar aquelas pinturas, permitindo que demônios se manifestassem através delas e roubassem as almas dos hóspedes azarados que ficassem naquele quarto. Vale mencionar que ele morreu naquele mesmo quarto, tirando a própria vida, ou pelo menos é o que se acredita. No entanto, muitos estão convencidos de que foram os demônios que o levaram. O homem provavelmente planejava fechar o hotel, talvez incapaz de suportar as consequências do pacto que havia feito e desejando se livrar das entidades que havia invocado, na esperança de seguir em frente com sua vida. Mas isso não foi permitido. Aqueles demônios ainda residem naquele quarto, e após a viralidade da minha história e de outros relatos, o quarto foi finalmente fechado. Embora o hotel continue em operação, aquele quarto não é mais habitável. Mesmo assim, ainda me pergunto se conseguiram se livrar daquelas pinturas. Há alguns meses trabalhei como camareira em um pequeno hotel na minha cidade natal. Meu nome é Nina e sou de Guadalajara. O hotel, uma modesta propriedade de 3 estrelas, ficava em uma área menos movimentada da cidade, longe dos pontos turísticos, o que resultava em poucos hóspedes, mesmo sendo um lugar acessível financeiramente. Desde o início do meu trabalho, criei laços com 2 camareiras que já estavam lá há algum tempo. No meu primeiro dia, fui designada para limpar 2 quartos no 5º andar, o último do prédio. Carreguei todos os utensílios de limpeza e me preparei para realizar minhas tarefas. Após terminar a limpeza de um dos quartos, me dirigi ao próximo quando notei no outro lado do corredor um jovem saindo do quarto dele. Cumprimentei-o com um "boa tarde", mas ele não respondeu nem sequer me olhou. Em vez de pegar o elevador, ele optou por descer as escadas e logo desapareceu de vista. Não dei muita importância ao fato e continuei com meu trabalho. Depois de limpar o 2º quarto,
ouvi um som de choro vindo de algum lugar no corredor. O som estava carregado de dor e tristeza, mas não consegui identificar se era um homem ou uma mulher. Aproximei-me com cautela e percebi que o som vinha do quarto 120, o mesmo de onde o rapaz havia saído algumas horas antes. Imaginei que poderia ser sua namorada que havia ficado para trás, então, para evitar intromissões, decidi não bater à porta e simplesmente me retirei. Desci ao primeiro andar para continuar minhas tarefas, limpando os móveis do saguão. Enquanto trabalhava, um casal de turistas chegou e ouvi que eles foram hospedados no 5º andar. O restante do dia correu normalmente e eu continuei com minhas tarefas até que, por volta das 9 da noite, chegou a hora de quase encerrar o meu expediente. Eu estava finalizando a limpeza do corredor no 4º andar quando recebi um chamado pelo rádio da recepção. O casal hospedado no 5º andar precisava de assistência. Sem hesitar, fui até lá. Bati na porta do quarto e eles saíram visivelmente incomodados. Disseram que não queriam causar problemas, mas havia mais de 1 hora que ouviam batidas nas paredes e alguém chorando incessantemente no quarto ao lado, o 120. Também escutavam objetos sendo jogados e muito barulho e pediram que alguém verificasse se a pessoa ali precisava de ajuda ou, ao menos, pedisse que fizesse silêncio para que eles pudessem dormir. Reassegurei-os de que cuidaria da situação e pedi desculpas pelo transtorno. Eles agradeceram e voltaram ao quarto. De lá, me dirigi à recepção para relatar o que os jovens haviam dito, já que, sendo nova, não sabia exatamente o que fazer. Quando mencionei que os ruídos vinham do quarto 120, houve um breve silêncio. Esperei por orientações, até que o recepcionista, com um tom hesitante, me informou que o quarto 120 estava vazio. Na verdade, todo o 5º andar estava desocupado, exceto pelo casal que havia chegado naquele dia. Um arrepio subiu pela minha espinha. A única possibilidade seria alguém ter invadido o quarto, mas isso parecia impossível, já que o acesso aos quartos só era possível através do saguão. Rapidamente, lembrei-me do jovem que havia visto saindo daquele quarto mais cedo e pedi ao recepcionista que conferisse a lista de hóspedes, pois tinha certeza de que o vi. Ele, no entanto, manteve sua posição, afirmando que ninguém mais estava hospedado naquele andar. Me orientou a não sair dali e disse que enviaria um segurança para verificar o quarto, alertando-me para não tocar na porta. Esperei ansiosa até que o guarda chegou. Ele pediu que eu ficasse para trás, tirou as chaves e abriu a porta. O que vimos me deixou perplexa. O quarto estava completamente vazio, cada coisa em seu lugar, como se tivesse sido limpo recentemente. Não havia sinal de bagagens ou pertences de ninguém. Estava tudo apagado e em perfeito estado. O guarda verificou tudo, o armário, o banheiro, até debaixo das camas, mas não encontrou nada. Informou à recepção pelo rádio que o quarto estava desocupado. A resposta do recepcionista foi algo que jamais esquecerei. Isso acontece o tempo todo. Não se preocupe e continue com seu trabalho. Depois disso, o guarda se foi e eu desci imediatamente para a recepção, ainda impressionada e confusa. Contei ao recepcionista que, naquela tarde, tinha visto alguém sair daquele quarto e pouco depois ouvi lamentos vindos de lá, acreditando que fosse um casal hospedado. Ele, no entanto, reiterou que o 5º andar estava vazio naquele momento. Ficamos ambos pensativos, imersos em um silêncio perturbador. O recepcionista exibia um sorriso nervoso, visivelmente desconcertado, pois não conseguia explicar o que tanto os hóspedes quanto eu havíamos ouvido. Ele pediu ao guarda que revisasse as gravações das câmeras de segurança daquele dia inteiro para verificar se aparecia o jovem que eu tinha visto sair do quarto 120. No entanto, o guarda afirmou que não havia absolutamente ninguém nas imagens, exceto eu e o casal que havia chegado mais cedo. Foi então que o medo começou a tomar conta de mim. Pensei, é meu primeiro dia aqui e já estou vivenciando essas coisas. Isso não pode estar acontecendo. Peguei minhas coisas, pois já era hora de sair. No caminho, encontrei minhas 2 colegas de trabalho que não tinha visto durante o dia todo, pois estavam ocupadas limpando em outros andares. Relatei a elas tudo o que havia acontecido no meu primeiro dia. Para minha surpresa, nenhuma delas ficou espantada.
Pelo contrário, elas me disseram: queríamos te avisar, mas não tivemos tempo de conversar, pois o dia foi muito corrido. Elas começaram a me contar que sempre que precisavam limpar aquele andar, ouviam barulhos estranhos e lamentos vindo do quarto 120 e que isso já era algo comum. As camareiras que trabalhavam lá há mais tempo sempre tiravam cara ou coroa para decidir quem iria limpar naquele andar, pois ninguém queria ficar encarregada dessa tarefa. Todas sentiam medo, e como eu era nova, acabaram me mandando para limpar lá. Elas me alertaram que coisas muito estranhas aconteciam naquele andar. Perguntei se elas sabiam quem era o rapaz que eu tinha visto saindo do quarto, pois tinha certeza do que havia visto. Elas compartilharam comigo uma teoria que circulava entre os funcionários do hotel. Contavam que 5 anos atrás, um rapaz venezuelano havia se hospedado lá. Ele alugou o quarto 120 por algumas semanas e passou a morar ali. Mas numa manhã, uma camareira bateu na porta para fazer a limpeza, pois já fazia um dia inteiro que tentavam contato. Mas o jovem não saía do quarto. Ela bateu várias vezes, mas ele não respondia. Ouvia-se a televisão ligada e o som do chuveiro. Decidiram então abrir a porta com a chave mestra e se depararam com uma cena horrível. O rapaz havia tirado a própria vida na banheira. Como o hotel não era muito popular, a notícia não se espalhou, sendo divulgada apenas por alguns meios de comunicação locais. Desde então, segundo os funcionários, coisas estranhas começaram a acontecer, especialmente naquele andar, naquele quarto. Muitos hóspedes reclamavam à noite de ruídos e barulhos que vinham do quarto 120, alegando que não conseguiam dormir, ou então ouviam alguém chorando incessantemente. Pediam para que alguém fosse até lá ver o que estava acontecendo, mas nunca havia ninguém no quarto. Era algo que se tornou rotina para os funcionários. Voltei para casa com uma sensação amarga. Eu não podia pedir demissão, pois precisava do dinheiro, e o hotel ficava muito perto da minha casa, o que me economizava no transporte público, além de o salário ser bom. Decidi então que precisava ser corajosa e não me deixar abalar por essas histórias. No dia seguinte, voltei ao trabalho e fui informada de que o casal que havia chegado no dia anterior havia ido embora. Eles reclamaram que durante toda a noite ouviram ruídos e lamentos vindos do quarto 120 e não conseguiram dormir. Ofereceram-lhes um quarto em outro andar, mas eles recusaram. Já estavam tão desconfortáveis que preferiram partir. Continuei trabalhando no hotel por alguns meses, e durante todo esse tempo, essas coisas continuaram acontecendo. O mais intrigante é que, enquanto estive lá, nunca colocaram ninguém no quarto 120. Era evidente que o gerente sabia o que acontecia e não se arriscava a hospedar alguém ali. Até hoje me pergunto se essas coisas ainda acontecem naquele hotel, especialmente no quarto 120. Espero que esteja gostando desses relatos. Aproveita para convidar você a se inscrever para ver mais conteúdos assim. Se puder, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muitas histórias assustadoras estão por vir. Vamos para o próximo relato. Todo verão, minha esposa e eu tínhamos o costume de escolher um resort hotel diferente para passarmos as férias com nossas crianças. Geralmente, passávamos a maior parte do tempo dentro do próprio resort, evitando visitas a outros locais. Isso ajudava a economizar, já que não precisávamos alugar um carro, além de ser extremamente relaxante apenas aproveitar o ambiente agradável do resort, sem se preocupar com o estresse cotidiano. Quando o verão chegou, minha esposa e eu selecionamos um resort encantador para as férias. Assim que chegamos ao hotel, começamos a desfazer as malas e, como era de se esperar, as crianças já estavam ansiosas para ir ao parque aquático. Minha esposa e eu nos acomodamos em cadeiras ao lado da piscina, enquanto as crianças corriam para se divertir com outras no parque aquático. Ficamos ali relaxando por cerca de 2 horas, até que decidimos que era hora de subir para o quarto, nos arrumar e sair para jantar. Levantei-me e comecei a caminhar pelo parque aquático em busca das crianças. Após alguns minutos, encontrei Lorenzo, o mais velho, e perguntei onde estava Léo, seu irmão mais novo. Por razões de segurança, alterei os nomes dos meus filhos nesta história.
Lorenzo disse que Léo estava brincando com outra criança do outro lado do parque. Informei Lorenzo que estávamos indo embora e pedi que ele corresse até sua mãe enquanto eu procurava o irmão. Fiquei andando pelo parque aquático, sentindo-me um pouco perdido, por quase 10 minutos, sem conseguir encontrar meu filho. Comecei a ficar preocupado, mas finalmente o avistei. Ele estava em um canto do parque, perto de algumas cadeiras, conversando com um garoto que parecia ter a mesma idade que ele. Nas cadeiras ao lado, havia um casal sentado, que aparentava ser os pais do garoto. Aproximei-me e cumprimentei-os brevemente, mas eles apenas sorriram de leve e não responderam. Ficamos em um silêncio desconfortável por alguns segundos. Então chamei Léo, dizendo que estávamos indo embora. A caminho do quarto do hotel, perguntei ao meu filho quem era aquele garoto com quem ele estava conversando. Léo me contou que ele havia apenas brincado com o garoto no parque aquático. Como meu filho é muito sociável, isso não me surpreendeu. No entanto, logo em seguida, ele disse algo que achei bastante estranho. Léo mencionou que o garoto o tinha apresentado para os seus pais e que eles o haviam convidado para jantar. Achei muito esquisito que 2 adultos convidassem uma criança pequena para jantar sem sequer falar com os pais dela. Assim que chegamos ao quarto, contei tudo para minha esposa e ela também ficou bastante preocupada. Acabamos jantando rapidamente em um restaurante e voltamos para o quarto por volta das 18 horas. Quando retornamos do restaurante, entramos no elevador e subimos até o nosso andar. Para nossa surpresa, assim que as portas se abriram, o novo amigo de Léo e sua mãe estavam ali, do lado de fora, como se estivessem esperando para descer. Quando saímos do elevador, a mãe do garoto olhou para mim e sorriu levemente, antes de perguntar se Léo poderia jantar com eles. Rapidamente, olhei para minha esposa, que estava tão preocupada quanto eu, e depois olhei de volta para a mulher, respondendo: "Nós já jantamos hoje, mas talvez possamos combinar algo para amanhã." O sorriso da mulher desapareceu e ela se virou, começando a caminhar pelo corredor, provavelmente em direção ao seu quarto. Naquele momento, eu e minha esposa sabíamos que estávamos pensando a mesma coisa. Parecia que a mulher estava estranhamente parada em frente ao elevador, sem a intenção real de descer, como se tivesse ficado ali esperando por nós todo esse tempo só para convidar nosso filho para jantar. Ao entrarmos no quarto, puxamos Léo para o canto e dissemos de forma bem enérgica que ele estava proibido de se aproximar daquela família sem estar acompanhado de um de nós. Léo ficou um pouco chateado, mas acabou aceitando. Também conversei com Lorenzo, informando-o sobre a situação e pedindo para que ele cuidasse do irmão mais novo, caso não estivéssemos por perto. Depois de conversarmos, todos nós nos revezamos para tomar banho e então passamos o restante da noite relaxando no sofá e nas camas. Eu já estava bastante irritado com o rumo que as férias estavam tomando, tendo que me preocupar constantemente com a segurança do meu filho, mas disse a mim mesmo que o dia seguinte seria diferente. Eventualmente, nos preparamos para dormir e apagamos as luzes. No quarto havia 2 camas, uma para mim e minha esposa e outra para os 2 irmãos compartilharem. Algumas horas depois, no meio da noite, fui acordado por alguém me balançando. Acordei quase pulando da cama, pois acho que ainda estava bastante alterado com toda aquela situação. Então, vi Lorenzo ao meu lado, ainda me balançando. Perguntei: "Tá tudo bem, filho?" Ele me respondeu sussurrando que Léo estava conversando com alguém na porta de entrada do quarto. Imediatamente, saltei da cama e corri na direção da porta. Baseado no rápido vislumbre que tive da cena antes de gritar, percebi que Léo estava tentando descobrir como destrancar a porta e podia ouvir uma voz fraca vindo do outro lado. Corri em sua direção, gritando para ele se afastar da porta imediatamente. Léo deu um salto para trás, assustado com a altura e o tom da minha voz. Corri tão rápido que meu corpo trombou contra a porta e então ouvi passos do lado de fora, correndo para longe pelo corredor. Destranquei a porta e a abri violentamente. Sei que o mais prudente teria sido ficar no quarto e chamar ajuda, mas estava tão furioso que tudo o que queria era confrontar aquela pessoa. Ao sair do quarto, vi a figura de um homem virando rapidamente a esquina do corredor em direção ao elevador. Tentei alcançá-lo, mas quando virei a esquina,
Ele já havia desaparecido. Não havia tempo suficiente para que ele tivesse pegado o elevador. Então sabia que ele devia estar em algum quarto naquele andar. Depois de vasculhar o andar por mais alguns minutos, voltei para o nosso quarto e encontrei minha esposa, que já estava acordada por causa do barulho. Pedi para ela trancar a porta enquanto eu descia até a recepção do hotel para informar os funcionários sobre o ocorrido. Quando cheguei ao saguão do hotel, minha adrenalina começou a diminuir e tentei me acalmar para conseguir explicar direito o que havia acontecido. Havia uma jovem na recepção com quem conversei e percebi que ela nunca havia lidado com uma situação como aquela antes. Ela chamou a segurança para falar comigo e também o gerente do hotel. No entanto, depois de alguns minutos de conversa, ficou claro que eles não poderiam fazer nada. O hotel não tinha câmeras de segurança nos corredores, apenas nas entradas e saídas. Eu não tinha provas, não sabia descrever a aparência do homem que fugiu de mim e nem sabia se ele tinha alguma relação com os pais que haviam convidado meu filho para jantar. Presumi que o homem que fugiu era o pai do garoto que estava no parque aquático. Apesar de estar convencido das intenções malignas daquele casal estranho, não consegui provar nada. Em resumo, o melhor que o hotel pôde fazer foi me oferecer um reembolso pelos dias restantes. Com o dinheiro do reembolso, nos mudamos para outro resort, a cerca de 30 minutos dali. É realmente uma sensação horrível para um pai saber que alguém provavelmente estava tentando sequestrar seu filho e ainda assim não poder fazer nada. Odeio pensar que aquele casal estranho está livre em algum lugar, possivelmente tentando atrair outra criança para uma armadilha desconhecida. Acredito que eles merecem apodrecer na prisão e espero que, ao compartilhar essa história, eu esteja alertando outros pais sobre os perigos reais que existem por aí. O que me assusta ainda mais é a possibilidade de que aquele garoto que estava com eles seja o filho desaparecido de outra pessoa, agora usado para atrair outras crianças. Era uma sexta-feira e eu estava em uma viagem a trabalho, hospedado em um hotel localizado em uma parte mais modesta da cidade. Após retornar de uma reunião que havia se estendido até tarde da noite, entrei no meu quarto já ciente de que precisava me preparar para dormir, pois teria outra reunião bem cedo na manhã seguinte. Embora não estivesse cansado, sabia que o descanso era essencial, então decidi deitar, mesmo sem sono, para ao menos tentar adormecer. No entanto, após cerca de 1 hora virando de um lado para o outro na cama, percebi que seria impossível dormir o suficiente. Decidi então colocar um podcast para ouvir, algo que já havia funcionado para mim em outras ocasiões para pegar no sono. Finalmente, após escutar o podcast por cerca de 2 horas, comecei a sentir os olhos pesados e o sono se aproximava. Contudo, quando estava prestes a adormecer, um som leve, como uma batida, chamou minha atenção. Sentei-me na cama para verificar o relógio e percebi, surpreso, que já eram 2 horas da manhã. Retirei os fones de ouvido e, ao fazê-lo, confirmei que o som não vinha do podcast, pois ele ficou ainda mais alto sem os fones. Escutei atentamente e o barulho parecia estranhamente familiar, como se eu já o tivesse ouvido antes, mas não conseguia identificar de onde ou porquê. Acabei deixando de lado e concluí que provavelmente vinha de alguém no quarto acima, o que fazia sentido, considerando que eu estava no primeiro andar. Resolvi ignorar o som e voltei a me deitar. No entanto, nem 1 minuto se passou antes que um estalo me ocorresse. Finalmente reconheci o som. Era o barulho exato que o trinco da porta do meu quarto fazia sempre que eu o movia. Num instante, pulei da cama e fui rapidamente até a porta. Quando me aproximei, minha suspeita se confirmou. A porta estava se movendo. Aparentemente, alguém do lado de fora estava tentando forçar a fechadura. O movimento da porta fazia o trinco ir para frente e para trás, produzindo todo aquele barulho. Instintivamente corri até minha mala e peguei meu spray de pimenta, algo que sempre tento carregar comigo. Para ser sincero, eu possuo porte de arma e geralmente estou armado em praticamente todos os lugares que vou. No entanto, nesta viagem,
Não consegui levar meu revólver no avião, então a única defesa que tinha era um spray de pimenta. Corri de volta para a porta e, ao chegar, vi a fechadura girando e destravando. Instintivamente apontei o spray para a porta, consciente de que, se alguém entrasse, eu provavelmente teria que lutar pela minha vida. Por sorte, assim que a porta começou a se abrir, ela parou subitamente. O trinco de segurança da porta, que serve como uma segunda tranca, impediu que a porta fosse aberta por completo. Meu coração ainda batia acelerado, mas senti um alívio enorme por ter trancado o trinco de segurança, pois ele havia acabado de me salvar de uma situação que poderia ter sido fatal. No entanto, logo percebi que o trinco de segurança não seria suficiente para deter o homem. Pude ver claramente a mão dele entrando pela abertura da porta, tentando soltar o trinco por dentro. Foi então que, em um impulso desesperado, menti e gritei que estava armado. A mentira aparentemente funcionou, pois a mão recuou imediatamente e logo depois ouvi passos apressados no corredor, afastando-se. Por alguns instantes pensei em chamar a polícia, mas acabei desistindo, já que o homem provavelmente estaria longe quando a polícia chegasse. No dia seguinte fui até a recepção para informar aos funcionários sobre o ocorrido. Mas, para minha surpresa, o saguão do hotel já estava cheio de policiais. Descobri que o homem que tentou invadir meu quarto era um fugitivo. Eles me disseram que ele estava invadindo os quartos do hotel, arrombando as fechaduras e assaltando os hóspedes com uma faca. Já se passaram 9 meses desde que isso aconteceu, e desde então não ouvi mais nada sobre o caso. Suponho que o homem tenha sido preso, mas, para ser completamente honesto, não faço ideia. Dizem que você nunca sabe como vai reagir em uma situação perigosa até que ela realmente aconteça. E devo dizer que, de certa forma, estou orgulhoso de como lidei com a situação e da minha prontidão para lutar, mas ao mesmo tempo aliviado por não ter sido necessário. É insano pensar que a única coisa que realmente me salvou foi a decisão de trancar o trinco de segurança da porta do hotel. Saber que esse pequeno trinco era tudo o que me separava de um fugitivo armado com uma faca ainda me deixa um pouco nervoso até hoje. Quando eu estava na casa dos 20 e poucos anos, trabalhei como segurança em um grande hotel. Era o emprego que oferecia o melhor salário comparado a qualquer outra coisa que eu poderia fazer com as qualificações que eu tinha na época. No entanto, os aspectos difíceis do trabalho incluíam os horários imprevisíveis e a convivência com os outros funcionários. Naquele período, o hotel enfrentava problemas com a falta de pessoal para cobrir todos os turnos, o que significava que meu horário poderia ser na manhã, na tarde ou na noite, variando de forma completamente aleatória ao longo da semana. Essa inconstância fazia com que eu, muitas vezes, não conseguisse dormir direito. Mas pelo menos eu estava satisfeito com o salário. Em uma determinada noite, enquanto trabalhava no turno da madrugada, eu estava na recepção conversando com 2 colegas de trabalho. Eram 11 horas da noite e meu turno terminaria à meia-noite. Estávamos apenas passando o tempo até que o telefone tocou no balcão onde eu estava apoiado. Quando olhei o número, vi que a ligação vinha de um dos quartos do hotel. Atendi e perguntei se precisavam de alguma coisa. O homem do outro lado da linha disse que estava ouvindo um barulho alto e que algo estranho estava acontecendo em um dos quartos no final do corredor. Perguntei o que exatamente estava ocorrendo e ele, em um tom de voz frenético, respondeu gritando que eu precisava subir imediatamente, pois ele estava ficando muito nervoso. Verifiquei novamente o número do quarto e então informei ao homem que estava enviando o segurança para lá o mais rápido possível, embora estivesse me referindo a mim mesmo, já que eu estava de plantão. Assim que desliguei o telefone, rapidamente contei aos meus colegas sobre a estranha ligação e, em seguida, fui para o elevador, subindo até o andar onde o quarto estava localizado. Ao caminhar pelo corredor, senti uma estranha sensação de completo silêncio. Esperava ouvir o tal barulho que o homem havia mencionado, mas não havia nenhum som alto em lugar algum naquele andar.
Também esperava que o homem da ligação estivesse lá fora, esperando por mim ao lado da porta de seu quarto, mas a porta estava fechada. Bati na porta e anunciei que o segurança do hotel havia chegado. Não ouvi nenhum movimento ou som vindo daquele quarto. Após 1 minuto inteiro sem resposta, caminhei até o meio do corredor, ouvindo atentamente para captar qualquer barulho fora do normal. Retornei à mesma porta e bati novamente. Mas alguns segundos depois, a porta do quarto atrás de mim se abriu. Uma mulher mais velha apareceu e perguntou se eu era o segurança do hotel. Confirmei e perguntei se ela sabia de algo sobre algum barulho estranho ou sobre o homem que havia me ligado. A senhora respondeu que tinha ouvido alguns barulhos altos nos corredores há poucos minutos, mas não sabia o que eram. Observando a expressão dela, percebi que estava visivelmente assustada e nervosa. Naquele momento comecei a me sentir inquieto, mas as coisas só iriam ficar mais estranhas a partir dali. Peguei meu rádio e chamei a recepção, pedindo para ligarem novamente para aquele quarto e me informarem se o homem atendesse. Após alguns minutos, eles me disseram que ninguém estava respondendo. Fiquei parado por alguns instantes, pensando no que deveria fazer. Peguei o rádio e chamei a recepção novamente, solicitando que verificassem o nome da pessoa registrada naquele quarto. Após uma espera que parecia uma eternidade, finalmente me informaram que ninguém havia reservado o quarto para aquela noite. Ele estava vazio. Ainda mais confuso, usei meu cartão de segurança para abrir o quarto, já que supostamente ninguém deveria estar ali. À primeira vista, o quarto parecia limpo e intocado. Vasculhei todos os cantos, mas não encontrei nada. Então, fui até o telefone, virei-o de cabeça para baixo e anotei o número de série. Em seguida, voltei para a recepção, onde ficava minha mesa, e verifiquei os horários das chamadas feitas daquele telefone. De fato, havia um registro de uma chamada para a recepção exatamente no horário em que atendi aquela ligação estranha. No entanto, o hotel não tinha gravação da ligação, apenas o registro do horário. A única coisa que pude confirmar é que alguém realmente esteve naquele quarto vazio sem permissão. Esse incidente desencadeou uma investigação maior nos dias seguintes, pois na manhã seguinte, uma pessoa hospedada naquele mesmo andar foi dada como desaparecida. Quem denunciou o desaparecimento foi um membro da família dela, que estava em outro quarto no mesmo hotel. As filmagens de segurança de todas as entradas e saídas do hotel foram revisadas, e a pessoa desaparecida foi vista saindo sozinha do hotel meia hora antes de eu receber aquela chamada misteriosa. Ainda não sei se os dois incidentes estão conectados. Não sei se aquela chamada tem relação com o desaparecimento, mas toda essa situação é sem dúvida estranha. Não faço ideia de como aquele homem teve acesso ao telefone ou de como ele conseguiu entrar naquele quarto vazio e trancado. Também não sei a identidade dele, mas pessoalmente acredito que a razão pela qual ele fez aquela ligação certamente tem algo a ver com alguém sendo sequestrado. O homem por trás da ligação misteriosa nunca foi identificado e até hoje a pessoa desaparecida não foi encontrada. No início dos anos 2000, fui surpreendido pela recessão. Trabalhava de forma estável na área de informática e estava prestes a assumir uma posição de gerente quando a empresa em que eu estava começou a cortar funcionários. Consegui sobreviver à primeira onda de demissões, observando colegas empacotarem suas coisas e deixarem suas mesas. Mas eu sentia que a minha vez se aproximava. E de fato, aconteceu rapidamente. Recolhi meus pertences em uma caixa branca e fui escoltado pela segurança até o estacionamento. Na semana seguinte, a desesperança tomou conta de mim. Eu sabia que precisava encontrar outro emprego imediatamente, mas não havia oportunidades. Ninguém estava contratando. Toda vez que eu enviava um currículo, parecia que ele ia direto para o triturador. Um dia, enquanto lavava roupa no meu prédio de apartamentos, estava folheando o jornal e marcando as vagas para as quais eu havia me candidatado. Foi nesse momento que, ao colocar a roupa na secadora, meus olhos caíram sobre um cartaz na parede. Em letras grandes estava escrito:
Procuramos vendedores. Bom salário sem experiência necessária. Viagens pelo país. Alcance liberdade financeira. Ligue para nós. Arranquei o cartaz da parede, dei de ombros e murmurei: o que eu tenho a perder? Dobrei-o ao meio e o guardei no bolso, continuando com minhas tarefas de lavanderia. Na semana seguinte, liguei para o número e agendei uma entrevista rápida com uma senhora entusiasmada ao telefone. No dia da entrevista, me vesti com o meu melhor terno, currículo em mãos, tentando aparentar confiança enquanto esperava na sala de recepção. O ambiente estava abafado e o suor começou a escorrer pela minha nuca à medida que o tempo passava. Notei um ventilador sujo com fitas amarradas em sua grade, balançando para frente e para trás. Vi uma formiga rastejando pelo chão e comecei a dobrar a ponta do meu currículo repetidamente até que finalmente a recepcionista disse: o Sr. Roy vai vê-lo agora, apontando para uma porta marrom. Entrei. Estendi minha mão para o homem careca que estava suado sentado atrás da mesa. Ele me cumprimentou, ajustando a cadeira enquanto os botões da sua camisa esticavam, revelando um pouco de sua barriga. Você preencheu os formulários? Ele murmurou, empurrando os óculos para cima do nariz. Sim, senhor, preenchi. Também incluí uma cópia da minha carteira de motorista e do meu currículo. Respondi. Mas ele me interrompeu com um gesto, abriu a gaveta da mesa e tirou um cartão. Jogou o cartão na minha direção. Este é o seu cartão de gasolina. Mantenha o controle das suas milhas e guarde os recibos. O pagamento é semanal e será depositado na sua conta bancária. Lembre-se, você só recebe se fizer vendas. Então comece a pegar a estrada o mais rápido possível. E não esqueça disso. Ele jogou um pager para mim e, em seguida, me entregou uma lista de estados e empresas com as quais eu precisaria fazer contato pessoalmente antes de me dispensar. Então, tudo bem. Arrumei minhas malas, esvaziei a geladeira, peguei meu mapa e caí na estrada. O trabalho me levou ao sudoeste, visitando cada instalação médica e vendendo produtos que prometiam revolucionar o campo da medicina. Admito que, com o tempo, comecei a me sentir mais confiante. Na verdade, estava ganhando um dinheiro razoável e conseguindo manter as contas em dia. A vida estava melhorando. Quando o 4º ano na empresa chegou ao fim, estar na estrada já não parecia tão ruim assim. No entanto, eu já estava mais do que pronto para tirar umas pequenas férias e relaxar durante os feriados. Parei em uma área de descanso para dar uma olhada no meu mapa enquanto o sol se punha. Comi meu sanduíche, dei uma volta e me alonguei por alguns minutos. Decidi que era hora de voltar à estrada e seguir para casa. Passei por uma placa que dizia Passeio Cênico da Rota 66 e decidi arriscar. Parecia uma ótima maneira de tornar minha viagem de volta para casa mais interessante. A lua já estava no céu e o deserto ao redor era uma paisagem desolada de cactos e arbustos. Liguei o rádio e, ao olhar para o relógio, percebi que logo precisaria parar para me comunicar com a família. Claro, eu não tinha sinal no celular. Coloquei o telefone de volta no console e me concentrei na estrada. Meus olhos começaram a ficar embaçados e desfocados, e então, do nada, gotas de chuva começaram a bater no para-brisa. Logo a chuva se transformou em uma tempestade torrencial, e os limpadores mal conseguiam dar conta. Reduzi a velocidade procurando o meu mapa, mas percebi que ele não estava no banco ao meu lado. Não estava em lugar nenhum perto de mim. Eu tinha certeza de que o deixei no banco. Então me lembrei, o havia deixado no capô do carro na área de descanso. Praguejei baixinho, batendo com a mão no volante. Felizmente, não muito depois disso, meus faróis iluminaram uma placa que dizia gasolina e motel à frente. Virei e segui a estrada por alguns minutos, pensando que o sinal poderia estar desatualizado. Mas, para meu alívio, um posto de gasolina logo apareceu. Suspirei aliviado enquanto entrava no posto, mas logo vi que estava fechado. Esfreguei a testa com frustração e olhei ao redor enquanto a chuva continuava a cair. Então, vi uma luz de motel na rua, com uma placa de vaga que piscava de forma intermitente. Saí do carro e caminhei devagar até o motel, parando em frente ao escritório. Franzi os olhos para tentar enxergar através da chuva no meu para-brisa e ver se havia alguém na recepção. Com um suspiro, saí rapidamente do carro e corri até a porta, abrindo-a rapidamente.
Sacudi a cabeça enquanto a atendente da recepção me observava com um olhar fixo. Tem quartos disponíveis para esta noite? Perguntei. Ela assentiu e respondeu. Sim? Alguma preferência? Tirei minha identidade e um cartão de crédito do bolso e disse: qualquer coisa que você tiver serve. Coloquei os itens no balcão e ela assentiu novamente, me entregando um papel para assinar. Isso custará R$40 e o check-out é ao meio-dia, ela informou. Passei o cartão e ela me devolveu os itens junto com a chave do quarto. Obrigado, murmurei, pegando o recibo e me dirigindo ao meu quarto. Ao entrar, fechei a porta rapidamente e a tranquei atrás de mim. Olhei ao redor. O quarto era mediano, no máximo. O carpete estava um pouco desgastado e as colchas da cama já haviam visto dias melhores. Coloquei minhas coisas de lado e tirei meu casaco molhado, pendurando-o no armário antes de fechar a porta. Encontrei a TV e a liguei. Depois olhei pela janela por um momento, notando alguns outros carros na frente do motel. Conseguia ouvir de forma abafada outras TVs crepitando nos quartos ao lado do meu. Puxei a colcha da cama para baixo e me sentei cansado, com frio e pronto para dormir. Por mais estranha que fosse a atmosfera do lugar, eu preferia estar ali do que na beira da estrada, na chuva. A TV crepitou quando comecei a trocar de canal com o controle remoto, procurando por notícias. Finalmente encontrei um canal e decidi deitar para descansar, mantendo minha atenção nas manchetes sobre a economia. Com a única luz do quarto vindo do brilho da TV, acabei adormecendo. Em algum momento o telefone tocou e eu pulei, pegando-o rapidamente e murmurando sonolento: alô? Mas não havia ninguém na linha. Surpreso e confuso, desliguei o telefone. Ao tentar usá-lo novamente, percebi que não havia sinal de descagem. Coloquei o telefone no gancho e então percebi que não havia cabo conectado a ele. Mais confuso ainda, olhei ao redor do criado mudo, peguei o telefone inteiro nas mãos e depois o devolvi ao lugar. Quer dizer, eu sabia que estava cansado. Talvez fosse só um sonho. Suspirei e me encostei contra o travesseiro, fechando os olhos novamente. Foi então que ouvi um clique e a luz do banheiro se acendeu. Pulei da cama, olhando na direção do banheiro. Meus olhos fixaram-se na luz e naquele momento pensei seriamente que havia passado tempo demais na estrada. Levantei-me e fui até o banheiro, ligando e desligando a luz várias vezes, esfregando o rosto em descrença. Finalmente, desliguei a luz e voltei para a cama, sentando-me e olhando ao redor do quarto. Devo estar ficando louco, pensei. É tudo coisa da minha cabeça. Recostei-me nos travesseiros tentando relaxar. Estava prestes a pegar no sono novamente quando, de repente, o micro-ondas no canto do quarto apitou, ligando, e o telefone tocou ao mesmo tempo. Como se isso não fosse suficiente, o volume da TV aumentou para o máximo. Pulei da cama e corri para a porta, pressionando minhas costas contra ela. Meu coração batia descontroladamente e meu corpo tremia enquanto eu olhava em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o relógio, 2h. Era o meio da noite e a tempestade lá fora não dava trégua. Eu estava preso naquele quarto com seja lá o que fosse, e o medo tomou conta de mim. Abri a porta e olhei para a chuva, meus olhos percorrendo o estacionamento do motel. Do outro lado, parecia haver uma construção em andamento, o que dava ao lugar uma atmosfera sombria e sinistra. O vento uivava e a chuva caía pesadamente. Pensei nas minhas opções: dormir no carro ou ficar naquele quarto. Hesitei, mas no fim arrumei minhas coisas de volta na mala e lentamente me sentei na cama, ainda observando cada canto do quarto. Minha voz saiu trêmula quando falei em voz alta: por favor, me deixe em paz, seja lá o que você for. Estou cansado e só quero dormir. Deitei-me novamente, tentando ignorar o terror crescente enquanto meus olhos se fixavam na TV. O comercial passava pela tela, mas logo ouvi algo atravessar o quarto até a parede oposta e então, para minha surpresa, passar pela porta do armário fechada. De repente, ouvi gritos e um barulho de algo caindo no chão no quarto ao lado. Pulei da cama e me aproximei do armário, minhas mãos tremendo ao levantá-las para abrir a porta. Fiquei lá por um longo tempo, escutando atentamente, até que os gritos surgiram novamente.
Abri a porta do armário com força e o que vi ficará gravado para sempre na minha mente. Uma sombra. Uma mulher com olhos fundos, boca esticada de orelha a orelha e pele pálida. Suas mãos com dedos horrivelmente longos agarravam a moldura do armário enquanto ela se inclinava em minha direção. Ela abriu a boca e soltou um grito tão alto que meus tímpanos pareceram estourar, e eu caí de costas no chão. A figura horrenda se arrastou para fora do armário em minha direção, seu pescoço e mandíbula estalando de forma grotesca enquanto eu recuava, tentando escapar. Peguei minhas coisas da cama e corri em direção à porta, mas não antes de ver sua figura se esticando e mudando de forma, como se muitas mãos longas e nojentas estivessem se estendendo dela em todas as direções. Ela gritou novamente e, em um movimento rápido e surreal, passou pela janela para a escuridão. Virei-me de costas para a porta, segurando minha mala contra o peito, paralisado de terror. Nada do que havia acontecido fazia sentido. Nunca acreditei no paranormal, mas aquela experiência mudou minha mente completamente. Fiquei com as costas contra a porta, minha mala firmemente pressionada contra o peito, observando o quarto até o amanhecer. Assim que o sol começou a aparecer, aproveitei o momento, abri a porta e corri para o meu carro. Ao lado, um homem estava carregando suas malas e me observou enquanto eu jogava minha mala no banco de trás e pulava para o banco do motorista. Saí daquele estacionamento cantando pneu. Quando finalmente cheguei em casa, comecei a procurar por outros empregos, percebendo que a estrada não era mais o lugar onde eu queria estar. Ainda não sei o que era aquilo. Talvez eu não queira saber. Nunca deveria ter aberto aquele armário. Deveria ter simplesmente dormido no meu carro. Apesar dos arrependimentos, ainda vejo essa coisa em meus sonhos. Às vezes acordo encharcado de suor, tremendo, acreditando que estou de volta naquele quarto. Tudo o que posso dizer é: se você estiver perdido no deserto, evite qualquer motel em construção na Rota 66 e mantenha-se seguro. Eu nunca imaginei que estaria escrevendo isso. Não sou muito de escrever. Na verdade, o máximo que já escrevi provavelmente foi uma lista de compras. Mas o que aconteceu precisa ser expresso de alguma forma. Sou um cara comum de 30 anos, crescido em uma pequena cidade de Ohio e nunca realmente saí de lá. Após o ensino médio, pulei de um emprego para outro, principalmente no varejo e um pouco na construção. Mas o pagamento nunca foi grande coisa e as horas eram ainda piores. Há cerca de um ano, consegui um trabalho como zelador de casas. Tudo começou quando um amigo meu ia sair de férias e precisava de alguém para cuidar da casa. Ele disse que eu poderia ficar lá, comer a comida deles e só precisava manter o lugar seguro, limpo e regar as plantas. Foi um bom acordo. A notícia se espalhou e logo eu era o cara para quem as pessoas recorriam quando precisavam de alguém para cuidar das casas na nossa pequena comunidade. Este trabalho, no entanto, foi diferente. Os donos da casa, os Petersons, eram um casal mais velho que estava indo para a Flórida em um cruzeiro de 2 semanas. Eles tinham uma casa linda nos arredores da cidade. Um quintal grande, muitas janelas, o tipo de lugar que parece saído de uma revista. Eles pareciam ser pessoas boas, talvez um pouco exigentes com a casa deles, mas eu não me importei. Me deram uma lista de instruções. Coisas como não mexer muito no termostato e garantir que a porta dos fundos estivesse sempre trancada. Os primeiros dias foram tranquilos. Assisti TV, li alguns dos livros deles e garanti que tudo estivesse em ordem. Foi tudo muito calmo, até pacífico. Mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Era uma quinta-feira à noite. Lembro-me bem porque estava assistindo a um programa semanal que eu gostava. Estava sentado na sala quando ouvi um barulho vindo de cima. Parecia o som de uma porta se fechando. Meu primeiro pensamento foi que eu devia ter deixado alguma janela aberta e o vento estava fazendo as portas baterem. Fui verificar, mas todas as janelas estavam fechadas e as portas estavam exatamente como eu as tinha deixado. Tentei ignorar, mas não conseguia me livrar daquele sentimento de inquietação. Verifiquei todas as fechaduras novamente e até dei uma olhada ao redor do quintal com uma lanterna. Nada.
Falei para mim mesmo que estava sendo paranoico, afinal não estava acostumado a ficar sozinho em uma casa tão grande. Na noite seguinte ouvi de novo. Desta vez, parecia ser passos, suaves, mas distintos, vindo do segundo andar. Meu coração começou a bater mais rápido e eu sabia que precisava conferir. Peguei um taco de beisebol que os Petersons mantinham no armário de casacos e subi lentamente as escadas. Verifiquei cada quarto, cada armário, mas novamente, nada. Nenhum sinal de ninguém ou qualquer coisa fora do lugar. Depois disso, mal consegui dormir. Cada pequeno som me fazia saltar. Cheguei a considerar ligar para os Petersons. Mas o que eu diria? Estou ouvindo barulhos na sua casa? Eles pensariam que eu estava louco. Então, lá estava eu, mal dormindo, pulando a cada rangido e gemido da casa. No sábado, eu estava um caco, considerando a possibilidade de desistir, de simplesmente ligar para os Petersons e abandonar o trabalho. Mas eu precisava do dinheiro, e eles estavam pagando bem. Além disso, parte de mim sentia que eu estava exagerando. É uma casa grande e velha, pensei, faz barulhos. Naquela noite, algo mudou. Era por volta da meia-noite. Eu estava no sofá, quase dormindo, meio assistindo a um programa na Netflix, meio atento a qualquer som. Então aconteceu. Um estrondo mais alto do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes, como se algo pesado tivesse caído bem em cima da sala de estar. Fiquei paralisado, meu coração batendo forte no peito. Desta vez não hesitei. Peguei o taco de beisebol e subi correndo as escadas. O barulho definitivamente vinha do quarto principal. Abri a porta, pronto para enfrentar quem ou o que estivesse lá, mas o quarto estava vazio. Foi então que vi um pequeno ventilador quadrado no teto, que tinha se soltado e estava pendurado de forma estranha. Ri de mim mesmo, sentindo um alívio misturado com um pouco de vergonha. Recoloquei o ventilador no lugar e desci as escadas, finalmente sentindo que podia respirar novamente. Mas, enquanto me acomodava no sofá, algo estranho chamou minha atenção. Um leve cheiro de fumaça de cigarro. Os Petersons não fumavam, nem eu, então aquilo era esquisito. Pensei que talvez o cheiro estivesse vindo da casa de um vizinho ou algo do tipo. Os próximos dias foram tranquilos e comecei a relaxar novamente. Porém, na terça-feira, tudo mudou. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando avistei algo no quintal. Um homem estava parado na beira da floresta, olhando fixamente para a casa. Ele estava longe demais para que eu pudesse ver claramente, mas definitivamente parecia fora de lugar. Fiquei observando-o por alguns minutos, mas ele não se moveu, apenas continuou ali, parado, olhando. Senti-me inquieto e decidi ir lá fora confrontá-lo. Quando cheguei ao quintal, ele havia desaparecido. Vasculhei as árvores caminhando até onde ele estava, mas não encontrei nada, sem pegadas, sem sinais de que alguém estivesse ali. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava muito errado. Naquela noite verifiquei novamente todas as portas e janelas, certificando-me de que tudo estava trancado com segurança. Até coloquei uma cadeira sob a maçaneta da porta dos fundos, só para garantir. Tentei assistir TV, mas não conseguia me concentrar. Cada pequeno som me deixava tenso. Então, por volta das 11, aconteceu. A maçaneta da porta dos fundos começou a tremer, como se alguém estivesse tentando entrar. O barulho da maçaneta me deu um arrepio na espinha. Peguei o taco de beisebol e me aproximei com cautela. A cadeira que eu havia colocado sob a maçaneta tremia a cada tentativa do lado de fora. Fiquei ali, congelado, sem saber o que fazer. Peguei meu telefone do bolso e disquei para a emergência. Informei ao operador que precisava de ajuda urgentemente, que alguém estava tentando invadir. Então, tão de repente quanto começou, o barulho parou. Esperei, ainda com o taco na mão e ao telefone com a polícia, mas mais nada aconteceu. Nenhum outro som, nenhuma outra tentativa de invasão. Depois do que pareceu uma eternidade, a polícia chegou e verificou toda a propriedade. Não havia sinais de arrombamento nem pegadas, nada. Eles sugeriram que poderia ter sido um animal, mas eu sabia que não era isso. A polícia foi embora, mas prometeu patrulhar a área naquela noite.
Não consegui dormir nada naquela noite. Cada som parecia se mover, cada silêncio parecia pesado de antecipação. Quando o sol finalmente nasceu, senti um misto de alívio e exaustão. Finalmente, o dia em que os Petersons estavam programados para voltar chegou. Nunca senti tanto alívio em toda a minha vida. Limpei a casa, certificando-me de que tudo estava em ordem, e mal podia esperar para sair. Tentei explicar o que havia acontecido, mas minhas palavras saíram todas confusas e frenéticas. Eles me ouviram preocupados e me contaram algo que me gelou o sangue. Alguns anos atrás, eles tinham um vizinho, um homem recluso que frequentemente causava problemas. Ele desaparecia por meses e de repente reaparecia. Os Petersons tinham uma ordem de restrição contra ele depois que ele tentou invadir a casa deles. O homem era um fumante pesado, conhecido por observar a casa da floresta. A última notícia que tiveram era de que ele havia sido preso por roubo. Saí da casa deles com um misto de medo e alívio. Aquela experiência me assombrou por semanas. Fiquei me perguntando se o homem tinha me observado, se ele tinha estado dentro da casa e se ele voltaria. É uma sensação estranha saber que você não está sozinho, mas nunca ver a outra pessoa. Ainda faço trabalhos de zelador de casas, mas agora sou muito mais cauteloso. Evito casas que pareçam muito isoladas e sempre me certifico de manter as portas trancadas. Algumas noites, porém, quando o vento sopra da maneira certa, juro que ainda consigo sentir aquele leve cheiro de fumaça de cigarro e me pergunto se ele está lá fora, observando, esperando.